eu convido você para ler comigo o Salmo de número 31. Nós leremos os versículos 21 e 22. Salmo de número 31, verso 21 e 22. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção a esta leitura. Amém, meus irmãos? Diz assim o texto: bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Vamos repetir juntos o verso 22. Após mim, por gentileza. Dizia eu na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amém? Assentados, por favor, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pressa, a inimiga declarada da perfeição. Pressa é impulso. Pressa é necessidade intensa de se chegar em algum lugar. Pressa é necessidade urgente de atingir um objetivo, de fazer alguma coisa. Mas pressa também é precipitação. Pressa é irreflexão, ou seja, ausência de reflexão. Pressa é aquilo que alguém faz sem pensar, sem raciocinar, sem medir as consequências. O salmista, no momento de dor, no momento de tristeza, de suspiros, de perseguições, na sua pressa de sair daquele estado, na sua necessidade intensa de se livrar de tudo aquilo, chegou a dizer: estou cortado de diante dos teus olhos. Em outras palavras, na sua pressa, ele disse: o Senhor me abandonou. Ele estava muito aflito, ele queria resolver muito rápido aquele problema. E como o relógio de Deus nem sempre bate no compasso do nosso, naquele seu anseio, naquele seu desejo ardente de se livrar do problema, ele disse: Deus me abandonou, Deus me desprezou, estou cortado. Não obstante, ele diz: o Senhor ouviu a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Em outras palavras, foi tolice, foi precipitação sua dizer que Deus o abandonara. Foi por não refletir, foi por não ponderar, foi por não considerar as coisas do jeito certo, que ele disse: Deus me abandonou.
A verdade é que Deus não o abandonara, tanto é que ele mesmo reconhece: eu orei, eu clamei, e o Senhor ouviu a voz das minhas súplicas. Eu quero nesta noite, a partir dessa declaração do salmista, chamar a sua atenção para 3 perigos que a pressa oferece. E claro, 3 razões suficientes, portanto, para fugirmos da pressa, para nós abraçarmos a paciência, que aliás significa ciência de padecer. A palavra paciência vem de padecer e de ciência. Ter paciência é aprender a padecer, é aprender a sofrer, sem sair por aí fazendo coisas tresloucadas. A pressa existe no coração daqueles que não têm paciência, que não sabem padecer. Max Lucado, num de seus livros, Simplesmente Jesus é o nome do livro, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a paciência, ela é como a água num bule que demora a ferver. Quem tem paciência, a água do bule não ferve rápido, demora. Mas tem gente que a água do bule ferve muito rápido. E se ele é daquele bule que apita, já que ele está gritando. E aí na sua pressa, ele começa a tomar algumas medidas para a sua vida, que são completamente descabidas, desnecessárias. Por exemplo, em primeiro lugar, a pressa nos faz dizer palavras impensadas. Diga comigo: a pressa faz com que eu diga palavras impensadas. E a Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 2, você tem aí o texto, não precisa nem abrir a sua Bíblia, a não ser que você queira anotá-lo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quem tem pressa fala sem pensar, fala antes da hora, fala o que não precisaria falar. A pressa de Pedro em querer sempre sair na frente falando, fez com que um dia ele tivesse que ser duramente repreendido por Jesus. Lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, ele, muito apressado, se levantou e disse: Senhor, para com isso, tenha compaixão de ti mesmo. Onde já se viu o Senhor falar um negócio desse? Jesus teve que ser duro com Pedro, olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque você não sabe o que está falando. A pressa de Pedro, mais tarde, fez com que ele dissesse para Jesus que ainda que todos o negassem, que todos o abandonassem, que ele jamais o abandonaria. E Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes me negarás, Pedro. Mas o Pedro era muito apressado, gostava muito de falar. E eu me lembro bem de um ditado que hoje parece que a gente não usa muito, mas antigamente se falava muito desse ditado, que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouviu esse ditado, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo.
gente muito apressada, que não sabe esperar a hora, que não sabe contar até 10, que gosta de sempre ter uma resposta para tudo, que gosta de sempre ter uma opinião para tudo, acaba sempre falando coisa que não precisava falar. Um outro exemplo de palavras faladas às pressas está lá no livro de Juízes, no capítulo de número 11, a partir do versículo 30. Jefté estava tendo uma contenda, uma peleja contra os filhos de Amon, e na sua ânsia por ganhar aquela guerra, ele fez uma promessa. Juízes 11, a partir do 30, você encontra o que eu estou dizendo. Ele diz assim: Deus, se o Senhor me entregar hoje os filhos de Amon nas minhas mãos, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu encontrar na minha casa, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Quando ele chegou em casa, sabe quem saiu para recebê-lo? A filha. Vai falar. E aí, meus irmãos, veio o arrependimento, e aí vem a consequência. E aí o capítulo 11 diz assim, no verso de número 35: e aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e eu não tornarei atrás. Mas quem manda falar as coisas sem pensar no que está falando? Meu irmão, você sabe o que você vai encontrar lá na tua casa hoje, assim que você chegar lá? Você sabe? Como é que você pode abrir a tua boca e dizer assim: Deus, quando eu chegar em casa hoje, a primeira coisa que eu encontrar lá, eu ofereço em holocausto para o Senhor. Aí você chega lá, quem é que abre o portão para você entrar? A tua filha. Palavras impensadas, palavras ditas às pressas. O mesmo aconteceu com Saul, que numa guerra que estava sendo travada, fez um juramento a Deus, dizendo assim: hoje, qualquer que colocar algum tipo de comida na boca antes desta guerra acabar, será amaldiçoado. Acontece que Jonatas, filho dele, não estava perto quando ele disse aquela palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 14. E aí mais tarde, Jonatas, durante a guerra, encontrou uma colmeia, e o mel estava no ponto, e quando ele viu aquele mel morrendo de fome, a Bíblia diz que os olhos dele já estavam turvos, eles já estavam fracos. Ele pegou daquele mel e comeu. E aí quando Saul ficou sabendo daquilo, Saul havia jurado de morte quem comesse. E aí quem foi que tinha comido o fato de mel? O filho. E aí ele queria matar o Jonatas. Não fosse o exército todo se levantar e entrar em ação e defender o Jonatas, e ele teria matado o Jonatas. Por quê? Porque abriu a boca para falar sem refletir, porque abriu a boca para falar precipitadamente. De modo, meu amado, que eu quero lhe dizer aqui hoje: cuidado com as suas palavras, porque elas tanto podem te ajudar, como podem também te atrapalhar a vida. A pressa nos faz dizer palavras impensadas. Mas acontece que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você fala pode gerar vida, mas o que você fala pode gerar morte. Quantos maridos e quantas esposas e quantos filhos que estão se arrastando dentro de casa, que estão sangrando, que estão mortos por causa das palavras impensadas que o outro diz. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: comigo assim, falou, levou, eu não levo desaforo para casa? Pois é, abra a boca para falar coisas sem pensar, que fere, que machuca, e depois,
Quando o outro está lá, moribundo, ele diz: o que foi que aconteceu? Não falei nada. Não falou nada o quê, seu infeliz? Claro que você falou. Não pensou, falou o que não era para falar. Veja o que diz Provérbios capítulo 20, versículo de número 25. Provérbios capítulo 20, versículo de número 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. E feito os votos, então inquirir. Ou seja, depois que ele já disse é santo, que ele vai perguntar: isso aí é santo mesmo? Isso aí era para falar assim mesmo? Isso era para ser assim mesmo? Mas acontece que daí ele já falou. Tem gente que é assim: primeiro ele dá a palavra, depois ele olha para a cara do sujeito e para ver se era daquele mesmo que era para dar a palavra. Isso aí é mais ou menos aquela filosofia que a Inglaterra adotou na época em que o Jean Charles foi assassinado lá no metrô de Londres. A filosofia da Scotland Yard, que era a polícia da Inglaterra, era: atira e depois pergunta. Olha, gente, que loucura! Depois que eu mato o cara, aí eu vou olhar na cara dele para ver se ele era o bandido. E foi o que eles fizeram com o Jean Charles. O coitado do menino estava saindo para o trabalho, entrou lá dentro do metrô, eles olharam para a cara dele, desconfiaram que ele era terrorista, meteram bala nele. Depois que ele estava morto, foram lá olhar para a cara dele: ah, não era esse moço aí que era para a gente matar, não, desculpa. Acontece que ele já estava morto. É exatamente o que o texto está dizendo aqui: é laço. É laço para o homem dizer precipitadamente é santo, e depois que ele faz os votos, então ele vai inquirir, ele vai fazer os questionamentos. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Preste atenção para isto. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Diga comigo assim: o que muito abre os lábios tem perturbação. Fala demais, arruma para a cabeça. Não aguenta esperar, não consegue ficar quieto. Acontece que em Mateus capítulo 12, versículo 37, está escrito assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Diga assim: por minhas palavras serei justificado, e por minhas palavras eu serei condenado. Cuidado com a pressa. 3 coisas não podem ser trazidas de volta. Primeiro, águas passadas. Segundo, flechas lançadas. Terceiro, palavras faladas, pronunciadas. É por isso que em Tiago capítulo 1, versículo 19, está escrito: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Alguém disse, e está correto: Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, que é para você ouvir mais e falar menos. Se Deus quisesse que você falasse mais do que ouvisse, Deus tinha colocado 2 bocas, uma de cada lado da sua cara e uma orelha no meio da cara. Aí você falava dos 2 lados e ouvia de um jeito só. Mas Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, que é para você ouvir mais e falar menos. Diga para o colega do lado aí: ouça mais e fala menos. Amém? Ouça mais, irmão. Porque a pressa de falar nos faz dizer palavras impensadas, palavras das quais nós podemos nos arrepender muito mais tarde, palavras das quais nós podemos chorar muito depois. Mas aí ela já foi falada. Ai, não era a minha intenção, mas já falou. A gente pode até perdoar, mas a facada você já deu. Segundo,
pressa nos leva às atitudes precipitadas. Diga lá comigo: a pressa nos leva às atitudes precipitadas. Primeiro você fala sem pensar, e agora você age precipitadamente. E veja o que está escrito aí em Provérbios 20, versículo 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim. Vamos lá? De novo, vamos lá comigo? Vamos ler juntos? Entrando-se. Está aí ou não? Vamos lá então. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não tem jeito. Atitude precipitada não leva a um fim abençoado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Abraão e seu filho com Agar. Deus havia dito para ele assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou dar a você um filho. Isso Deus disse para ele quando ele tinha 75 anos. Ele já estava com 90 e o filho não tinha aparecido ainda. Aí um dia Sara, num rompante de desespero, disse para ele: deite com Agar e arruma um filho com ela. Ele foi lá e arrumou um filho com Agar. Que miséria! A partir daquele dia a vida do Abraão virou um inferno, porque quando a Sara olhou para o Ismaelzinho, que crescia bonitinho e não era filho dela, ela virou uma perturbação na vida da Agar, e a vida do Abraão virou um inferno. Além do que, Deus olhou para aquela lambança e disse: Abraão, você não entendeu nada, não é nada disso que eu te falei. Eu disse que eu vou dar um filho para você com Sara. O que você conseguiu mesmo foi arrumar Sara e sarna para se coçar agora. Sabe por que existe essa briga dos infernos lá no Oriente Médio entre árabes e o povo de Israel? Você sabe? Culpa do Abraão. Porque Israel é o povo que nasceu do filho que ele teve com Sara, Isaac. E os árabes, todos os árabes, são descendentes de Ismael, o filho que ele teve com Agar. Olha a confusão que Abraão arrumou. De vez em quando eu vou no posto de gasolina e olho para aquela gasolina cara danada, e eu lembro que é por causa das confusões que está tendo lá no Oriente Médio. De Abraão, sobrou até para nós, hein? Aquela briga lá nunca vai acabar. Quantas milhões de pessoas já morreram por causa dessa atitude precipitada de Abraão? Meu irmão, tenha cuidado com a pressa de fazer coisas. Cuidado com a pressa de se casar porque está com medo da solidão. Tem tanta gente casando com pressa aí. Ai, pastor, tem que casar, pastor, já estou com 35, até arrumar o filho 36, até não sei o que. Isso aí era lá da personagem do Sob Nova Direção, né? Que já acabou faz tempo. Já ouviu falar em antes só do que mal acompanhado? Já ou não? Tenha pressa de casar não. Eu conheço tanta gente que casou com pressa. Com a mesma pressa que ele casou, ele descasou depois. Cuidado com a pressa de comprar. Em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 32, Jesus ensina: primeiro você se assentar, segundo fazer as contas do quanto vai gastar, terceiro tomar conselho, e só assim, se puder evitar o escárnio e a derrota e o prejuízo, você vai lá e faz o que estava pensando em fazer. Cuidado com a pressa. Sai comprando, sai vendendo, sai assinando. Tudo por causa de pressa. A pressa não vai te ajudar em nada.
salmista, na pressa dele, dizia: Deus, eu estou cortado diante do Senhor. Depois dobrou o joelho e orou. Deus respondeu: não estava cortado. Mas claro que não estava. Não pense ou não diga ou não faça as coisas com pressa. Amém? Tenha paciência, espera um pouquinho. Ai, pastor, nós estamos passando por uma crise. Vou sair do emprego, vou embora para São Paulo. Ei, para com isso. Você está pensando que São Paulo está melhor que Guaíra? Coloca a mudança do caminhão. Muda para São Paulo. Pede as contas do emprego que você ganha R$800 por mês aqui e vai morar em São Paulo, na favela, para pagar 1.000 de aluguel. Faz isso não. Guaíra está melhor do que São Paulo. Pelo menos aqui não tem inundação. Pelo menos aqui não tem bala perdida. Bom, pelo menos não tem por enquanto, né? Aqui você não precisa de ônibus, você pode andar a pé. Tenha pressa não. Não saia fazendo besteira não. Não saia fazendo loucuras. Sabe por quê? Porque em terceiro lugar, eu quero dizer para você que se a pressa nos faz dizer palavras impensadas, que se a pressa nos faz tomar atitudes precipitadas, a pressa nos faz sofrer consequências desastrosas. Diga comigo: a pressa me faz sofrer consequências desastrosas. Olha o que está escrito aí em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Alguém pode ler aí para nós, bem alto? Alguém sabe ler aí ou não? Vai lá, fala. Tudo o que o homem semear, o que vai acontecer? Isso também ele ceifará. O que isto significa? Preste atenção. Significa que toda ação termina numa reação igual ou maior. Em Oséias capítulo 8, versículo 7 está dito que quem planta vento colhe tormenta ou colhe tempestade. Em Provérbios 22, 8 está dito que o que semeia perversidade cegará males. E aí, não está na Bíblia isso não, mas eu vou te falar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Consequência desastrosa. Fala um monte de besteira, e aí depois quando o outro reage e começa a falar, ai, não precisa também falar desse jeito. Ah, como que não precisa falar desse jeito? Você não falou? Agora escuta. Tudo que o homem semeia, o que acontece? Você planta 1 grão de milho. Quantos grãos de milho você colhe? Só um? Um monte. Eu não sei, eu não entendo de roça, mas quanta espiga de milho dá no pé de milho? Hã? É 2 ou 3, não é 4, né? Já me falaram 2, outro me falou que é 3, mas vamos ficar no 3, que fica no meio daí, né? É 2. Então tá bom, o irmão ali entende de roça, então é 2. Chega na tua casa hoje e pega 2 espigas de milho, debula e conta quantos grãos de milho tem, para você ver se um grão de milho não produz bem mais milho do que aquele que foi plantado. É a lei da vida. Fala o que não devia falar, faz o que não devia fazer, colhe o que? Consequência desastrosa. Consequência desastrosa. A pressa de Moisés em se livrar da murmuração do povo, que estava sem água para beber, fez com que ele desobedecesse a voz de Deus, que havia dito: fale a rocha. Ele foi lá e para a rocha, saiu água da rocha.
Mas aí Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Pois não, senhor. Hoje você não me santificou diante do povo. Você fez o povo pensar, Moisés, que o que eu falo não precisa ser levado a sério, não. Deixa eu te falar uma coisa, Moisés. Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Ai, Senhor, por favor, não. Deus disse: Moisés, sobre este assunto, nós dois não vamos conversar mais. Entendeu? Você não vai entrar na terra e pronto. De vez em quando eu falo não para os meus filhos lá em casa e eles ficam teimando comigo. Eu digo: qual parte do não você não entendeu? Foi o N, o A ou foi o O? Não é não, gente. A pressa de Moisés, agir por impulso, fez com que ele perdesse a terra prometida. Tome cuidado, meu irmão, com a pressa. Eu acho interessante, segundo Samuel capítulo 1, a Bíblia é interessante, né? A Bíblia não esconde nada. Saul morreu lá na guerra, Davi estava em Jerusalém no palácio. Aí um jovem amalequita foi lá contar para o Davi sobre o que tinha acontecido com Saul. Todos nós sabemos que o Saul cometeu suicídio. Sabe disso ou não? Quando ele viu que o Jonatas havia sido morto, ele se suicidou. A Bíblia diz que ele se lançou sobre a sua espada. Ele se suicidou. Aí o jovem amalequita foi contar a notícia para o Davi. Mas ele queria fazer moral com o Davi, porque ele sabia que o Saul era um espinho no sapato do Davi. Aí ele chegou lá no palácio e falou para o Davi: ai, rei Davi, é o seguinte, eu vim aqui te contar que Saul morreu. Sério? Quem foi que matou? Ele disse: eu matei. Davi disse: você fez isso? Ele disse: pois muito bem. Davi falou: com que ordem você tocou no ungir de Deus? Eu juro que hoje mesmo você vai morrer também. Chamou um soldado e mandou cortar a cabeça do amalequita fora. Davi disse: eu nunca disse que eu não queria que ninguém matasse Saul. Quem tinha que tratar com Saul era Deus, não homem. Matou o moço. Fala coisa sem precisar querer fazer moral com Davi. Ele não tinha matado Saul coisa nenhuma, irmão. Ninguém matou Saul. Saul se suicidou. Mas ele pensou: não, se eu falar para o Davi que eu matei o Saul, eu vou fazer uma moral, né? O Saul vai ficar: ô, cara, você é bom. Davi, se você fez isso, então ó, pá, bota. A pressa nos faz viver consequências desastrosas. Por isso, tome cuidado com a pressa. Outra história interessante, Josué capítulo 9. Os gibeonitas eram um povo que estava na terra que Israel estava conquistando. Quando eles souberam da fama de Israel, eles ficaram com medo. E eles estavam pertinho, coisa de um dia de viagem, lá do acampamento de Israel. Eles mandaram as mulheres prepararem roupas velhas, rasgadas. Pegaram vinagre, colocaram no vidro, pão embolorado. Chegaram lá no acampamento para Josué, tudo despenteado. E disseram assim: olha, nós estamos vindo de terra longe. Olha, quando nós saímos lá da nossa terra, as nossas roupas eram roupas boas. O pão tinha acabado de sair do forno, agora está embolorado. O vinho era vinho bom, agora já virou até vinagre. Nós viemos aqui para fazer um acordo com vocês, que nós temos ouvido que vocês são um povo que Deus abençoa, papapá. E a Bíblia diz que o Josué não consultou a Deus, caiu no conto e assinou um acordo de paz com eles. 3 dias depois, Josué descobre que eles moravam, era mais ou menos como o acampamento estar aqui e eles estarem ali no salto. E aí Josué havia dado a palavra, Josué havia jurado que não faria mal contra eles,
e não pôde fazer o que estava para fazer, não pôde destruí-los como Deus havia dito. Sabe o que aconteceu? Os gibeonitas se transformaram num laço para Israel. Atitudes precipitadas, consequências desastrosas. Você está pensando que as coisas que você faz não trazem consequência? Diga assim comigo: tudo que eu faço traz consequência. Tudo. Pastor, o que eu faço então para não ter pressa? Para não sofrer os efeitos negativos da pressa? Deixa eu te dizer 3 coisas rapidinho aqui. Primeiro, Provérbios capítulo 21, versículo 23. Eu estou tendo que falar bem devagar aqui hoje, irmãos, que essa semana eu acho que eu estava com pressa na hora de comer e mordi a língua. E aí estou com uma afta aqui do lado. Provérbios 21, 23. Está aqui a primeira. Está aqui, está vendo? Tudo que você faz tem consequência, né? Mordi a língua. Está aqui a consequência. Provérbios 21, 23. Está aqui a primeira dica. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Diga comigo assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Você já viu aquele ditado que diz que um sábio com a boca aberta pode se passar por um tolo? Acho que um tolo com a boca fechada pode se passar por um sábio? Quando você for em algum lugar, meu irmão, deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você for em algum lugar e que você não sabe o que está acontecendo lá, fica com a boca fechada, porque daí todo mundo fica falando e você cruza o braço assim, fica só olhando assim. O pessoal fica pensando assim: o que será que ele tem aí na cabeça dele para falar, né? Ficam achando que você é sábio. Você não está entendendo nada. Mas vai lá, não entende do assunto, abre a boca: ei, dá licença, deixa eu dar minha opinião. Já que você leva uma bordoada nas ideias, e todo mundo que estava pensando que você era bobo passa a ter certeza de que você era bobo mesmo. Guarda a tua língua, guarda a tua boca, porque assim você vai se livrar de grande angústia. Amém? Marido, quando a tua esposa estiver estressada, sabe aquela semaninha, né? Sabe ou não? Fica quieto. Vai ser melhor para você. Eu sei o que eu estou falando. Amém, irmão? Fica quieto. Ó, cai fora. Guarda a tua boca e a tua língua, livra a tua alma da angústia. Não adianta querer bater boca, porque os hormônios não estão à flor da pele. Ela vai ganhar. Amém, irmãos? Amém. Viu? Segunda dica, Salmo 40, verso 1. Irmã Elza, sabe o que eu estava anotando quinta-feira lá na tua cela? Essa mensagem aqui. A irmã Elza disse que quinta-feira quase deu um infarto nela lá na cela, porque no meio da mensagem eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Ela falou: pronto, está anotando tudo meus erros. É nada, eu estava anotando o sermão. É que a senhora falou um negócio lá e na hora Deus me deu essa palavra aqui. Eu disse: eu vou anotar para não esquecer. Aí ela achou que eu ia falar um monte de coisa dela. Não, era só a pregação que eu estava anotando aqui. É que de repente dá um estalo assim, tem que anotar para não esquecer, né? A cela foi bênção, falou direitinho, como todos têm falado. Salmo 40, verso 1 e 2. O que o salmista diz aí? Esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E aí o verso 4 diz: bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Espere em Deus.
com paciência. Não fala besteira não. Não amaldiçoa não. Essa porcaria, essa droga, mundiça. Italiano que fala assim, né? Porca miséria. Maledito. Como é que Paraguai fala? Ah, não sabe, né? Tenha pressa não, meu irmão. Espere com paciência no Senhor. Ah, isso aí não tem jeito não, pastor. Isso aí pode esquecer. Essa semana mesmo eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Não, isso aí não. Ó, meu filho, Jesus pode. Espera com paciência no Senhor. Amém? Daí eu disse, pastor, mas esperar já é difícil, com paciência. Então eu aprendi a esperar com paciência na fila do banco. Você sabe um jeito de esperar com paciência na fila do banco sem perder a cabeça? Leva um livro. Se você vai na fila do banco e não tem nada para fazer, você fica quase doido. Mas hoje em dia o povo leva celular, daí eu gosto de levar livro. Leva um livro, fica lendo, rapidinho você chega no caixa, você nem vê a hora passar. Você sabe como é que a gente espera com paciência no Senhor? Fazendo alguma coisa que glorifica o nome dEle. Enquanto você está na prova, meu filho, vai evangelizar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa. Você vai ter paciência para esperar. O problema é que a gente não tem paciência para esperar, porque quer ficar esperando sem fazer nada. Aí, meu irmão, fica doido. Não tem um ditado aí que a gente lê nos carros por aí, está nervoso? Eu acho que o melhor seria estar nervoso, vai orar, né? Vai orar, mas pescar também ajuda. Mas vai pescar na boca da noite quando os pernilongos estão na atacada, que daí você vai ter bastante coisa para fazer, você não vai nem lembrar do problema mais. Só dando tapa no... Aproveita aí que você já se penitencia, né? Espera com paciência no Senhor. Terceiro conselho: não fale. Diga comigo, não fale. Não faça. Não semeie qualquer coisa antes de orar, antes de refletir, antes de analisar e antes de ter 100% de certeza de que está no caminho certo e de que aquela é a vontade de Deus para a tua vida. Não tem um ditado, não tem uma frase que a gente lê nas estradas por aí: na dúvida não ultrapasse. Tenha pressa. É melhor você perder um minuto na vida do que perder a vida em um minuto. E quanta gente já perdeu a vida em um minuto porque não conseguiu ficar um minuto esperando? Quanta gente? Espera. Pode ter pressa. A minha mãe me conta uma história que aconteceu. Igreja presbiteriana, tradicional, era tudo certinho. O pessoal chegava no culto, ficava todo mundo sentado. Dava a hora do culto, o pastor entrava assim na igreja e o pessoal ficava de pé, ou então sentava. Levantava. O tempo que o povo tinha reverência, né? A minha mãe disse que um dia um irmão chegou na igreja, irmãos, e era aqueles bancão de madeira, e ele sentou só uma nádega no banco e a outra ficou para fora. E o pastor, muito exigente, desceu do púlpito, foi lá e pegou o irmão e sentou ele direito no banco assim. O irmão botou a mão e falou: ih, pastor, estourou. Estava com um furúnculo. Por isso que ele sentou só uma nádega no banco, a outra ficou de fora. Pressa. Olha a vergonha que o pastor passou, a dor que o coitadinho do irmão sofreu. Tem que ter pressa não, irmão. A gente não sabe as coisas. Não julga antes de você saber. Às vezes o irmão passa na rua, nem olha para você e fala: é aquele irmão metido, é nada, o irmão está com torcicolo, coitado, não consegue olhar do lado. Como é que ele vai te cumprimentar? Tenha pressa de tirar conclusões. Às vezes você está lá do outro lado da rua dando tchau para o irmão nem olha para a tua casa e é que irmão metido, é nada, o irmão não enxerga, meu filho, ele está precisando de óculos. Tenha pressa. Você entendeu? A gente tem que pensar, analisar, refletir. Porque aí, meus irmãos, a gente vai pecar menos, a gente vai sofrer menos,
A gente vai ter que ficar se explicando menos. Logo no comecinho do meu ministério, eu era assim meio estressado. Eu ainda sou até hoje, mas agora eu aprendi a me conter. Mas eu era muito implicante. Eu falava coisas que não precisava. Eu queria. E olha, gente, eu andei tendo uns problemas na minha vida, mas eu fui aprendendo. Porque o pior erro da vida é errar e achar que não errou. Isso é a maior tolice. Errar, todo mundo erra. Mas quando a gente erra, a gente pensa, pera lá, isso aqui eu errei, não vou fazer mais. Eu era muito implicante na igreja, eu sou até hoje, vocês já perceberam que eu sou, né? Mas, hoje eu estou curado. Eu era do tipo do pastor que pegava o sujeito e sentava no banco. Um dia um presbítero me chamou na casa dele e disse, meu pastor, é o seguinte, não faz isso mais não, pastor. O pessoal vai pegar raiva de você. E depois que o povo embirra com o pastor, não adianta mais. Eu escutei aqui e falei, pastor, irmão, você está certo. Nunca mais fiz, nunca mais falei. A gente tem que aprender, irmãos. Aprenda a contar até 10. Aprenda a escutar mais e falar menos. Aprenda a ter paciência para fazer as coisas. Não sai fazendo. Não sai fazendo coisa feito doido assim, não. Vou chegar em casa, vou quebrar tudo. Calma. A Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. De vez em quando eu faço essa oração, e se você nunca fez, eu quero te ensinar a fazer hoje. Abra a tua Bíblia aí, rapidinho, já vou encerrar, nós vamos ficar de pé. Abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 100 e... Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Você quer rápido, som da Bíblia. Eu sei que está no 140 e o que mais? Quem achar aí, guarda, põe um cadeado, guarda a porta dos meus lábios. Fugiu da Bíblia o texto aqui, irmãos. 141. Obrigado, Silvana. Isso aí, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Faz essa oração. Eu faço essa oração aqui de vez em quando. Digo, Deus, põe um guarda, mas põe um pitbull a porta dos meus lábios. Põe um cadeado, Senhor, e joga a chave fora, que é para eu não abrir a minha boca e falar coisas precipitadas. Não deixa eu tomar atitudes precipitadas, sair fazendo coisa doidado não, Senhor, porque as consequências podem ser desastrosas. Vamos ter paciência, vamos ter prudência, vamos ter sabedoria. Não vamos fazer como o salmista, na pressa dizer, estou cortado de diante dos teus olhos. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, e se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quero orar com você agora. Pessoal do louvor, por favor. Quando os irmãos chegam aqui à frente, feche os seus olhos e comece a fazer uma reflexão, comece a fazer uma análise da tua vida. Como é que estão as suas atitudes? As suas palavras são palavras pensadas, palavras pesadas, são palavras ditas com sabedoria, com consciência? Ou você é do tipo que sai falando coisa que não precisava falar, sai ofendendo, sai humilhando, sai magoando?
Ou você é do tipo que diz, né, comigo é assim, falou, levou. Jesus não era assim não, meu irmão, Jesus se calava. E se você é um seguidor de Jesus, aprenda a ficar calado também. Ouça mais, fale menos, se santifique mais, peque menos. Se você é do tipo que toma atitudes deslocadas, sai comprando, sai vendendo, sai fazendo coisas sem refletir, sem buscar a direção de Deus, para de fazer isso a partir de agora. Diga, Senhor, eu não quero mais ser assim não, Senhor. Eu já dei cabeçada demais na vida. Senhor, a partir de agora eu quero fazer tudo na direção do Teu Espírito. Ensina-me, Senhor, os Teus caminhos. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Eu tenho sofrido consequências desastrosas por causa disso, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Me dê graça, Senhor. Me ajuda, Senhor, a andar na Tua presença. E eu creio que nesta noite Deus está começando algo novo na vida deste jovem. Deus vai, a partir de hoje, fazer dele nova criatura. E nós vamos adorar a Deus e nos alegrar com Deus por causa desta obra que Jesus está começando hoje. Levante a sua mão aos céus, fale com Deus agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu coloco este filho teu diante do Senhor. Pai, eu peço agora que o Senhor esteja quebrando todas as amarras, todas as cadeias, todas as correntes, Senhor, que tem aprisionado a mente, o coração dele. Em nome de Jesus Cristo, eu estou quebrando agora toda força contrária do inferno, e estamos declarando, meu Deus, este jovem livre para a glória do Senhor. Pai, ele se rende aos teus pés agora. Entra, Senhor, no coração dele. Senhor, perdoa-lhes os seus pecados. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, que ele sinta paz agora no seu coração, que ele sinta paz e alegria ao receber o seu Espírito Santo. Jesus, que os teus anjos estejam com ele a partir de agora, meu Deus, e que sendo nova criatura, ele possa também desfrutar de coisas novas, de bênçãos incomparáveis da parte do Senhor. Pai, nós oramos e o abençoamos e o declaramos livre em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, que ele, sua esposa, sua filhinha, meu Deus, que a casa, que os negócios, que tudo, meu Deus, que a partir de hoje, Senhor, uma nova história. Escreva o Senhor, meu Deus, manifesta a tua graça. Nós o abençoamos e o declaramos liberto, meu Deus, e salvo pelo poder da fé, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É assim que nós oramos, e o povo de Deus diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado.